Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Que assim seja. Bom, nós escolhemos esse tema, sabemos que esse tema é muito palpitante e, ao mesmo tempo, bastante complexo. Mas nós tentaremos passar aqui a visão espírita com relação aos conflitos familiares e à reconciliação espiritual. Eu uni um pouquinho dos meus conhecimentos de psicanálise com os conhecimentos espíritas e trouxe uma reflexão para que a gente possa sair daqui pensativos realmente sobre este tema. Bom, na visão espírita, os conflitos familiares, eles são compreendidos como oportunidades de aprendizado e reajuste espiritual. Então, entre as almas que possuem questões, débitos ou reajustes de existências passadas, são na família, onde muitos deles se encontram. Então, a família, ela não é um agrupamento casual. Ou seja, nós não estamos em nossa família por acaso. Tem um objetivo para estarmos onde estamos. A nossa família, na verdade, é um laboratório planejado para que espíritos aprendam a exercitar a tolerância, a exercitar a compaixão, a exercitar o perdão, a exercitar o amor incondicional. Então, quais são as origens dos conflitos familiares na visão espírita? Nós que somos reencarnacionistas, nós já temos algo muito interessante ao nosso favor. E hoje, para aqueles que não creem na reencarnação, pode ser que fique um pouco confuso, mas ao mesmo tempo vai trazer um esclarecimento muito grande a respeito da reencarnação, da racionalização da reencarnação, do porquê a reencarnação está presente na doutrina espírita, porque existe realmente a reencarnação. Então, vamos ver quais são as origens dos conflitos familiares. Primeiro, reencontros do passado. Muitas vezes, adversários de vidas anteriores reencarnam no mesmo núcleo familiar para converter ódio em amor, em afeição, sobre o amparo dos laços consanguíneos. Muitas vezes nós perguntamos, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa família? Meu Deus, por que eu sou tão diferente? Ou por que fulano é tão diferente? Nascemos do mesmo útero, temos o mesmo sangue, tivemos a mesma educação e somos tão diferentes, temos aptidões tão diferenciadas, temos caráter tão diferenciado. Por que disso? Por que essa diferença tão gritante que muitas vezes se encontra em nossas famílias? E nós vemos que tudo tem um porquê. A reencarnação vem justamente trazer esse alento para nós, explicando o porquê. Certo? Segundo, pois todos nós responderemos perante a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Conflitos atuais podem, não estou dizendo que são, digo que podem ser reflexos de ações passadas que exigem reparação moral e paciência mútua, ou seja, tanto de nós como de outros. Quantas vezes nós nos deparamos com determinadas pessoas e não vamos com a cara da pessoa, a pessoa não dá com a nossa cara,
algumas vezes nos enganamos, realmente, né? Mas a gente tem aquela impressão de afinidade com determinadas pessoas, com outras nem tanto. E muitas vezes nem conhecemos a pessoa. E muitas vezes nós engolimos determinadas pessoas por fazer parte do nosso núcleo familiar. E para não trazermos mais conflitos dentro de nossa família, nós vamos tocando a vida. Mas que muitas vezes tem algumas pessoas que nós não afeiçoamos. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. E hoje nós vamos entender talvez o porquê nós sentimos algumas animosidades com determinadas pessoas, principalmente dentro das nossas famílias. E terceiro, outra origem dos conflitos seria por conta de nossas imperfeições morais, das nossas imperfeições em nossos hábitos, em nossos costumes. O egoísmo, a vaidade, trazem bastante conflitos, muitas vezes, dentro do núcleo familiar. Muitas vezes, a necessidade que muitos têm de moldar o outro, de querer mudar o outro familiar, traz também bastante conflito dentro de nossa casa. Muitas vezes nós queremos mudar a pessoa segundo as nossas próprias neuroses, segundo as nossas próprias verdades. Mas, muitas vezes, isso traz muito mais conflito do que resolução de situações. E, em quarto, a diferença de maturidade das pessoas de uma mesma família. Por exemplo, são espíritos, são pessoas em diferentes níveis de evolução e convivem, muitas vezes, dentro do mesmo núcleo familiar para que o mais elevado aprenda a tolerar e auxiliar o menos desenvolvido. Então, meus irmãos, e quais são os caminhos para a reconciliação espiritual? A reconciliação, ela é vista como um ato de libertação pessoal, que não exige necessariamente a convivência em ambientes tóxicos, onde não sentimos bem, onde não somos bem-vindos. Ela não exige que estejamos junto dessas pessoas, certo? Mas ela demanda a limpeza de nosso coração, a limpeza da nossa alma. Ela demanda que nós aprendamos a tolerar, muitas vezes, a odiar menos. E isso já é o começo. Em situações de conflitos, muitas vezes, o desculpar já é o primeiro passo para chegarmos ao perdão. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes, quando determinados indivíduos fazem a gente passar por situações muito difíceis, o perdão não é fácil e não vem na hora. Mas, muitas vezes, a desculpa, como eu disse, é o primeiro passo. E com a desculpa, quando nós conseguimos realmente desculpar a pessoa, nós estamos dando o primeiro passo para podermos compreender a situação, para chegarmos ao perdão. Certo? Ter o perdão é como nós, para nós, uma alforria, uma libertação, uma liberdade. Pois perdoar é libertar-se da mágoa, para que o passado não impeça o progresso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o mandamento de honrar pai e mãe é uma extensão da lei de caridade. E muitas vezes os conflitos familiares começam com os nossos pais.
para podermos entender o porquê disso, muitas vezes nós temos que estudar e temos que refletir. Porque muitas vezes nós temos os nossos pais como super-heróis, como pessoas acima do bem e do mal. Mas quando nós conseguimos entender que os nossos pais também erram, que os nossos pais também se equivocam em muitas coisas, que eles também são seres humanos, assim como nós começamos a compreender e a culpar menos os nossos pais. Porque os filhos mais velhos muitas vezes sofrem mais que os mais novos. É porque os nossos pais, nós como pais e mães, vamos admitir, nós erramos mais com os nossos primeiros filhos do que com os últimos. Por quê? Porque a maturidade nossa vem com o tempo. O nosso conhecimento vem com o tempo. Então não tem até por que a gente ficar enciumado dizendo, se fosse eu na época eu era criança, eu tinha levado uma surra, eu tinha levado uma bronca, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Agora meu irmão pode fazer tudo que não acontece nada. Como se os pais gostassem mais de um do que de outros. Mas não é isso. Quando nós conseguimos entender, agora estou falando em terapia mesmo, que os nossos pais erram e que eles também tomam às vezes decisões erradas, mas que eles têm a oportunidade de repente reconhecer o erro e não repetir com os mais novos o que fez com os mais velhos. Ah, mas então por que eles não chegam e não pedem perdão? Né? Muitas vezes as pessoas falam isso. É porque muitas vezes eles não têm consciência disso. Mas se nós temos, ou nós aprendemos a ter, tem que começar em nós. Né? Vamos olhar para a situação com menos peso, com mais leveza. Daí a gente começa a compreender melhor o outro. Né? E daí nós começamos a sofrer menos. Porque nós achamos que nós éramos indesejados, nós éramos pessoas, né, não amáveis. Mas quando nós começamos a entender o lado dos nossos progenitores, nós começamos a entender que realmente, às vezes é nós que achamos, mas na verdade não é nada disso. E quando nós descobrimos isso, como ficamos mais leves? Como tiramos coisas, pensamentos, né, de nossa cabeça, achismos, nós nos libertamos, nós começamos a nos libertar a partir daí, a partir desse conhecimento. Então, meus irmãos, nós precisamos de 3 coisas básicas para nós podermos trabalhar a reconciliação espiritual. Tá? Vou ser rápido, porque eu nem comecei os slides ainda. Nós precisamos de 3 coisas básicas. Primeiro, mudança interior. Nossa, a harmonia no lar começa com a reforma íntima de cada um de nós. Não se deve esperar que o outro mude, que o outro tome a iniciativa. Mas nós sermos o agente da mudança, o agente da paciência, o agente da humildade. Esse é o primeiro. Segundo, tolerância e silêncio amoroso. São pequenos gestos, meus irmãos, que muitas vezes, para evitar agressões verbais, o silêncio muitas vezes se faz necessário em nós. E muitas vezes pela própria felicidade alheia. Muitas vezes nós nos calamos diante de muitas situações. E isso são ferramentas, meus irmãos, práticas para nós transformarmos o ambiente onde nós vivemos, o ambiente doméstico, né? O clima, a energia do nosso ambiente. Então, muitas vezes, guardarmos o silêncio, às vezes, é muito melhor. Eu sei que é difícil. Às vezes, na hora já falou, a gente já retrucou. Mas, quando nós começamos a nos estudar, a nos entender melhor, a
gente vai ver aqui na frente, a gente vai vendo que a gente pode fazer esse sacrifício de se calar no momento, às vezes, para não falar uma palavra, né, infeliz. Eu odeio a palavra maldita, eu nunca falo. Tá? Eu acabei de falar, né? Mas eu não gosto dessa palavra. A palavra problema, eu não gosto de dizer, eu falo desafio. Porque quando nós falamos problema, parece uma coisa assim, insolúvel. Como nós temos como desafio, parece que já tem né, uma chance de nós resolvermos. Tá? Eu tenho isso comigo. Bom, terceiro e último, a oração e o auxílio espiritual. Então, a oração ela é bem-vinda em nossa vida em qualquer momento. A prece em conjunto, como, por exemplo, o evangelho que nós fazemos no lar, é a busca que nós estamos fazendo para o equilíbrio dentro de nossa casa. E ajuda muito a suavizar o ambiente, mesmo que façamos sozinhos. Mas temos certeza que nós nunca estamos sozinhos. Certo? E pode ter certeza que todo o ambiente familiar, todos os membros de nossa família serão, vamos dizer assim, beneficiados por esse evangelho no lar. Mesmo que façamos sozinhos, mesmo que as pessoas falem que nós somos seguidores de Satanás ou coisas assim, né? Não importa. Vamos fazer o nosso evangelho, pedir a Deus que ampare e guarde todos da nossa casa. Com certeza eles serão beneficiados. Porque a doutrina espírita, ela ressalta para nós que o sangue, ele faz um parente e a família material, família física. Mas só, né, a lealdade, só a afinidade, só o amor faz uma família espiritual. Que existem, além do corpo físico, reforçando que os laços da alma, do coração, são os que realmente ficam na vida espiritual. Muitas vezes aqueles que nós temos afinidades, aqueles que nós gostamos, que são amigos, que nós temos como irmãos, ou às vezes gostamos mais do que os nossos próprios irmãos, vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas, porque nós somos humanos, tem gente que a gente gosta sim, tem gente que a gente não gosta, certo? Esses, muitas vezes, pelas afinidades, são irmãos que já viveram conosco em outras existências. E nós conseguimos sentir que as pessoas gostam da gente. Né? Essas afinidades que temos. Porque tem coisas que não precisa falar, meu irmão. Nós sentimos. Só de estar perto da pessoa, de ouvir a pessoa, a gente já saca. Algumas vezes erramos, sim. Erramos. Mas, vamos dizer, de 100%, às vezes 60%, 70%, nós estamos certos. Às vezes a pessoa não vai mesmo do nosso jeito e a gente acaba não indo do jeito da pessoa. Então, os conflitos familiares, reconciliação espiritual, na visão espírita, né, como eu disse antes, são experiências profundamente humanas, que carregam, vão estar ali, oportunidades de crescimento espiritual. E hoje, essa reflexão, essa apresentação, ela vem justamente trazer isso, para que nós possamos compreender e enfrentarmos essas situações e transcendermos, tá? Não apenas nas relações externas com os outros, mas também na harmonização interior de cada um de nós, que somos espírito em evolução. Eu não consegui fielmente o texto, não falar algumas palavras, uma coisa a mais, porque eu não me prendo muito à letra, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Natureza dos conflitos. Os conflitos familiares, eles são manifestações físicas de desafios espirituais. E na doutrina espírita, nós aprendemos que são considerados provas e expiações que os espíritos comprometidos escolheram vivenciar para o seu aperfeiçoamento moral. Então, cada desafio nosso, cada desafio familiar, ele carrega a semente da evolução, oferecendo ao espírito
oportunidade de expansão do amor, da tolerância e do perdão. Então, meus irmãos, a família é um campo fértil, é um campo útil para o aprendizado das verdadeiras leis divinas. E as origens espirituais? Bom, segundo a doutrina, os conflitos familiares têm raízes em existências anteriores, onde espíritos se comprometeram em se encontrar novamente para harmonizar débitos morais e continuar o seu processo evolutivo. Isso porque muitas vezes, quando o espírito desencarna, aos poucos nós sabemos, nós aprendemos que eles vão cobrando a sua consciência de outras existências, e daí eles vão recobrando, vão relembrando, e muitas vezes eles entendem que precisam passar determinadas situações para que eles mesmos possam construir aí, né, situações melhores, não conflituosas. Lá no Livro dos Espíritos, explica para nós que as provas são escolhidas antes da reencarnação, como eu disse. E a família representa, igual eu disse, um campo privilegiado, favorecido para a exploração, né? Ou melhor, para a expiação, né, de faltas e do exercício da caridade. Se quisermos aprofundar mais, podemos ir no capítulo 6, a partir da questão 258. Certo? Eu falei a palavra exploração, mas na verdade, a expiação é porque muitas vezes nós somos realmente explorados dentro de nossas famílias. Porque muitas vezes somos perseguidos, porque pensamos diferentes, porque agimos diferentes. E essa perseguição, muitas vezes, ela faz com que nós, muitas vezes, afastemos do nosso caminho, do caminho que nós achamos que é correto para nós, para não ter briga, para não ter desavença. Mas chega um ponto da nossa vida que a gente toma as rédeas. E a gente fala assim, olha, a partir de agora eu vou viver a minha vida. Aqueles que quiserem aceitar, ótimo. O que não quiser, boa viagem. Né? Mas é uma questão de consciência, de tempo, de maturidade de cada um de nós. E a gente vê que nas famílias de hoje, as pessoas tendem muitas vezes a ditar regras uns para os outros. Ah, porque eu sou mais velho, porque eu já passei por isso, já passei por aquilo. E muitas vezes esses ditar regras trazem muitos conflitos dentro da nossa casa. Porque muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas vontades não são aceitos, não são respeitados. E é daí que muitas vezes surgem os conflitos. Né? Vamos compreender um pouco mais sobre as causas espirituais. Vínculos passados. São débitos não resolvidos de existências anteriores que necessitam ser equilibrados através de expiações, de experiências reencarnatórias cuidadosamente planejadas. Oportunidade de crescimento. Cada desafio é uma semente de evolução plantada pela providência divina, oferecendo a possibilidade de expansão das qualidades morais. Nós sabemos que é muito difícil, né? Não é fácil, mas ninguém disse para nós também que seria fácil. Né? Mas é um desafio para todos nós, para cada um de nós. Né? Espelho da alma. São conflitos externos que refletem questões internas não resolvidas, revelando aspectos da personalidade que ainda necessitam de trabalho moral e de transformação. Muitas vezes só de nosso parente falar, só dele abrir a boca e falar alguma coisa, a gente já fica irritado com isso. Ou às vezes, né? Então a gente não entende o porquê disso. A pessoa muitas vezes nunca fez nada pra gente, a gente tem essa animosidade com a pessoa, ou vice-versa. E isso está justamente refletindo aí questões internas não resolvidas lá no passado. Amor imperfeito. São manifestações de amor ainda impregnadas de egoísmo, de possessividade e expectativas que precisam ser refinadas através do exercício da caridade verdadeira. Amor
quando ele vem de possessão, ele não é amor, é paixão, é doença, menos amor. O amor liberta, ele não aprisiona. Se você aprisiona, se é meu, né, eu faço o que eu quero, agora sou eu que mando, essa posse não é amor. Né? Então precisam aí ser refinados esses sentimentos, e esses sentimentos são refinados através do exercício da caridade verdadeira, ou seja, do amor verdadeiro. Né? Porque para nós espíritas, caridade é sinônimo de amor. Né? Conforme Kardec nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, compreender essas origens espirituais nos ajuda a enfrentar os conflitos com maior serenidade e senso de propósito. Está lá no capítulo 5, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Vamos, irmãos? E as lições do Evangelho. O que o Evangelho vem trazer para nós? Que o amor ao próximo, como Jesus ensinou, ele é incondicional, mesmo aos que nos ferem. Amai os vossos inimigos é um convite à expansão do coração, aos limites da família biológica. Isso nos exige muito, mas é um desafio para todos nós. Né? Perdão constante. O perdão verdadeiro, né, genuíno é verdadeiro. O perdão verdadeiro, genuíno, liberta tanto quem ofendeu quanto quem foi ofendido. Então, 70 vezes 7 indica a necessidade de perdoar sem contabilizar, sem guardar ressentimentos. Como o nosso querido irmão Ézio expôs aqui, esse 70 vezes 7 é um exemplo de amor incondicional. Né? Lembrei, na hora que estava escrevendo, lembrei da sua fala aqui no seu estudo. Então, meus irmãos, humildade é reconhecer as nossas próprias imperfeições, que nos torna mais compassivos com as faltas, com as falhas alheias, criando, então, espaço para o diálogo e a reconciliação verdadeira. Então, à medida que nós formos fazendo a nossa reforma íntima e formos nos entendendo, nos reconhecendo, nós vamos criando mais complacência com os defeitos do nosso próximo. Por quê? Porque nós também podemos ter passado por aquela situação, ou coisa pior. Tem um amigo meu que é padre, e nós sempre nos conversamos. E ele fala uma frase, sempre quando nós estamos conversando, ele fala assim que o pecado do outro só é um escândalo porque o nosso ainda não foi revelado. Sabe? Então, ele sempre fala isso e é realmente verdade. Isso faz com que nós olhemos mais para nós e menos para os defeitos alheios. Porque se nós formos ver, nós temos muita coisa para corrigir em nós. Né? Bom, o caminho da reconciliação espiritual. Então, meus irmãos, a reconciliação espiritual, está espírita, não é espiritual, transcende apenas o restabelecimento de relações superficiais. Trata-se de um processo profundo de transformação interior, que envolve autoconhecimento, né, que é a reforma íntima, trabalho espiritual constante e mudança real dos sentimentos. Né? Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei, né, aquela frase: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para, vamos, domar as suas más inclinações, não é isso? E se esforça cada dia para se melhorar. Mais ou menos isso. Então, o autoconhecimento, ele traz para nós realmente reflexão. Por isso está aqui, autoconhecimento e reflexão. Observa-se sem julgamento, identificar feridas emocionais e compreender como as nossas atitudes contribuem para os conflitos. A introspecção honesta é o primeiro passo essencial. Ou seja, a introspecção quer dizer a nossa reflexão íntima, interior. Honesta, ela é o primeiro passo essencial para nós
conseguirmos essa reconciliação. Disposição ao diálogo. Né? Aqui, para vocês acompanharem aqui. Criar espaço para encontro verdadeiro, ouvindo com empatia e expressando sentimentos de forma respeitosa, sem acusações ou defensivas que reforçam as mágoas, que reforçam os sentimentos. Aprendemos a dialogarmos. Trabalho espiritual pessoal é o quê? Desenvolver qualidades como paciência, tolerância, humildade, caridade, através da oração. Estudo da doutrina, prática da fraternidade e busca pelo autoaprimoramento constante. É a nossa reforma íntima, que a gente falou antes, e buscarmos sempre estarmos em harmonia com a espiritualidade maior. A ação concreta do amor seria transformar pensamentos em ações, demonstrando mudanças reais através de gestos de afeto, de perdão ativo e compromisso verdadeiro com a harmonia familiar. Ou seja, a gente sabe que tudo começa no pensamento. Aquilo que eu sempre falo, pensamento gera sentimento, que gera ação e que gera uma reação. Né? Então, se nós aprendermos a trabalhar os nossos pensamentos, com certeza nós vamos estar fazendo aí mudanças significativas no ambiente onde nós vivemos. Certo? Práticas espíritas para a paz familiar. Como eu disse antes, a oração sempre é bem-vinda em qualquer momento da nossa vida. Né? Oração diária. É uma forma de nós conectarmos com o plano espiritual através da oração sincera que sai do nosso coração. Onde muitas vezes nós pedimos luz, paz, forças para superar os desafios que a vida veio nos apresentar. Então a oração, ela eleva as vibrações do nosso ambiente familiar. Mesmo que estamos sozinhos lá, mas ajuda muito na psicosfera do nosso ambiente familiar. Trabalho fraterno é a participação em atividades espíritas de caridade, onde expande o amor e dissipa energias negativas, elevando o padrão vibratório de todo o grupo familiar. A gente começou com esses trabalhos de visita à casa de repouso, ao Ozanam, lá, ao Asilo Ozanam, e como nós vamos lá, nós fomos lá hoje, né? Nós vemos os nossos irmãos alegres, sorridentes, sempre com um sorriso no rosto para nos receber. Às vezes a gente fica com vergonha de achar que nós temos problema, que nós não estamos bem, que nós estamos felizes hoje, porque uma coisa ou outra que nós fizemos não deu certo. E muitas vezes que os nossos irmãos estão ali acamados, estão fragilizados, muitas vezes mutilados, sem uma perna, sem um braço, estão sorrindo, estão felizes com a nossa presença. Aí a gente fica se questionando, meu Deus, eu tenho tanta coisa, por que eu não reconheço isso? E o outro, às vezes, tem tão pouco, né? E está ali, prostrado na cama, e sorrindo para nós. Então, isso traz para nós uma reflexão muito grande. Por isso que, muitas vezes, quando nós participamos de atividades da Casa Espírita, nós começamos a ver que tem pessoas com situações muito mais agravantes do que a nossa. Né? Estudos doutrinários. Né? O mergulho, a imersão aí nos ensinamentos kardecianos desenvolve a compreensão mais profunda sobre a natureza dos conflitos e caminhos da evolução espiritual. Como a doutrina tem um mecanismo assim, de auxiliar a gente sobre essa reconciliação espiritual. Primeiramente, demonstrando que a morte não existe. Então, os sentimentos que nós temos aqui, nós carregamos conosco. Isso aí já é para nós já buscarmos trabalhar isso para quando formos o melhor possível. Né? Equilíbrio interior. Práticas de meditação e reflexão que propiciam para nós aí uma paz interior que se reflete nas relações externas com outras pessoas, criando um ambiente propício para a reconciliação.
muitas vezes nós precisamos de um tempo só para nós. E é nesse momento que nós precisamos sair, longe de tudo, ficarmos só nós conosco mesmo, para podermos refletir sobre determinadas situações, para agradecer, ou mesmo para poder trabalhar determinados sentimentos, determinadas situações na ocorrência conosco, dentro do nosso Deus. Né? O perdão como chave da paz. Dimensão espiritual do perdão. Então, na visão espírita, perdoar não significa conformismo ou aceitação passiva de injustiças. É um ato de libertação espiritual que rompe cadeias de mágoas que aprisionam tanto o ofendido quanto o ofensor. O espírito perdoador trabalha em seu próprio aprimoramento moral, reconhecendo que todos somos aprendizes em evolução. Então, meus irmãos, perdoar é assumir posição, muitas vezes, superior na escala evolutiva, demonstrando desenvolvimento espiritual e real. Sabemos que os laços reencarnatórios, eles são feitos não somente pelo amor, mas também são feitos pelo ódio, pela vingança. Então, se nós temos determinados familiares no qual nós não afeiçoamos, no qual muitas vezes nós não entendemos porque faz parte do nosso núcleo familiar, ou se muitas vezes nós não sentimos acolhidos dentro do nosso núcleo familiar, pode ter certeza que dentro desse núcleo familiar tem vários desafetos nossos do passado. E se nós não buscarmos trabalhar esses desafetos, transformar em afetos, possivelmente nós voltaremos juntamente com eles. Porque o perdão, ele não é para o outro em si, mas o benefício em si para o outro, e sim para nós mesmos. Então, quando chega alguém lá no meu consultório e fala que não perdoa, que tem mágoa, que tem ódio, que quer vingança, que é isso, eu falo assim, você tem que perdoar não pelo outro, você tem que perdoar por você. Olha só esses sentimentos que você tem aí, quanta dor, quanta mágoa, quanto sofrimento está trazendo na tua vida. Você acha que você merece isso? Aí a pessoa pensa, não, já passei tanta coisa, não mereço então. Então livre-se disso. Se você pedir perdão, ou pedirá perdão, e a pessoa não perdoou, o problema é dela. Você fez a sua parte. Agora, se você foi, né, a pessoa que precisa de perdão, já perdoa de cara, mesmo que a pessoa não peça. Por quê? Porque o perdão, meus irmãos, aqui está representado essa corrente. Então, quando nós temos alguma questão de ódio, de vingança contra alguém, essas correntes estão unidas. À medida que nós fomos trabalhando isso e fomos conseguindo perdoar, não por eles, mas por nós mesmos, porque nós merecemos ser felizes, nós merecemos estar melhor a cada dia. Então, por que nós não podemos trabalhar para estarmos melhor a cada dia? E o perdão é uma coisa, né? Porque sentir ódio é como sempre o nosso irmão Arnaldo fala aqui, é beber veneno querendo que o outro morra. Não é verdade? Então, quando nós conseguimos trabalhar isso dentro de nós rompemos essas correntes aqui, nós conseguimos romper. E uma vez que nós conseguimos romper essas correntes, o ciclo reencarnatório nosso já começa a separar daquele desafeto. A gente começa a seguir por outro caminho. Certo? Mas na medida que nós formos carregando esse ódio, esse sentimento, essas correntes continuam unidas. E daí a gente terá novamente o indivíduo junto de nós. Certo? Então, perdoar-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, o Pai Nosso, ensinado por Jesus, ele nos lembra que o nosso perdão àqueles que nos magoam ou magoaram, determina o perdão que receberemos de Deus. Ou melhor, que receberemos das leis de Deus. Tá? Enquanto nós carregarmos esse fardo, nós estaremos carregando um peso em nossa vida. À medida que nós conseguimos perdoar, não é fácil, cada um sabe de si, mas, como eu vou falar aqui, né, uma história, fechando o nosso estudo, nós vamos compreender o porquê disso. Certo? Reconciliação entre morte e vida.
Parentes em diferentes planos. Conflitos podem persistir após a desencarnação, com espíritos ainda presos à mágoa, a sentimentos, a ódio, sentimentos de vingança. E o trabalho de comunicação espírita, eu posso dizer espiritual, pode facilitar o perdão mútuo e a paz dos espíritos. Quem trabalha com mesa mediúnica sabe muito mais do que eu. Que muitas vezes os irmãos vêm cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de sentimentos de vingança. Muitas vezes vêm, não sei se já aconteceu aqui, mas em algumas que eu já participei, eles vêm porque muitos trazem, eles nem queriam estar aqui, mas vêm cheio de ódio, que fala que se encontrar fulano, que vê fulano, muitas vezes o fulano está dentro da própria casa espírita. Né? E a gente vê que tem questões assim, né, de perseguição espiritual, até esse irmão ser trabalhado, ele entender quanto mais ele perseguir, quanto mais ele querer o mal do outro, mais ele vai estar atrasando o seu processo, mais ele vai estar carregando esse peso que vai trazer sofrimento para ele. E até ele entender isso, leva tempo. Né? Oportunidade de encontro. Na dimensão espiritual, ou seja, no mundo espiritual, espíritos têm maior consciência das causas reais dos conflitos. E a intercessão, ou seja, né, o pedido de médiuns e a vibração de amor podem criar pontes em vez de muros. Podem criar pontes de reconciliação além da matéria. Muitas vezes isso que acontece em algumas reuniões mediúnicas. Né? Porque as reuniões mediúnicas não são feitas para nós, são feitas para ajudar os espíritos. Certo? Então, muitas vezes aqueles espíritos estão ali presos naquela corrente da mágoa, da vingança, há anos. E quando eles tomam conhecimento que ficaram muito tempo querendo vingar, ou mesmo até dentro da própria casa da pessoa, né, perseguindo a pessoa, eles até assustam. Muitas vezes tem pessoas que ficam aí 50 anos, famílias inteiras, às vezes, né? Pessoas que às vezes desencarnou e está aí buscando como se estivesse vivo normalmente, como nós. Então, todo é um processo de trabalho e acredito que na mesa mediúnica tudo isso possibilita os nossos irmãos ter maior clareza, né? Enxergar que realmente só o amor pode libertá-los do sofrimento, da angústia, e tirá-los de lugares, muitas vezes, desagradáveis, onde eles se encontram. Eu estou falando para muitos que estão aqui mesmo, desencarnados. Certo? Então, gente, continuidade na evolução. As leis espirituais sobre conflitos e reconciliações, né, transcendem os limites da vida material aqui na Terra. O que não foi resolvido nessa existência aguarda oportunidades futuras em reencarnações vindouras. Então, vamos buscar resolver aqui, gente. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei naquela passagem do Evangelho, né, da Bíblia, vamos dizer assim, do Evangelho, onde diz que nós tenhamos que resolver as coisas enquanto nós estamos aqui. O que nós ligamos aqui, nós ligaremos lá. O que nós desligarmos daqui, nós desligaremos de lá. Né? Vamos pensar com carinho sobre isso. Nosso testemunho espiritual. Aqui foi uma síntese das verdades espirituais, né, que o programa fez para mim. Então, os conflitos familiares não são maldições ou acasos infelizes. São experiências cuidadosamente orquestradas pela justiça divina para nosso crescimento espiritual, oferecendo oportunidades preciosas de desenvolvermos aí as qualidades que nos aproximam do ideal superior, que é o quê? Amor, amar. A reconciliação espiritual, ela começa em nosso interior, através do trabalho, né, de transformação pessoal, guiado pela lei de causa e efeito. Então, quando nós mudamos os nossos pensamentos e sentimentos, nós criamos condições para as mudanças nas relações com as outras pessoas, no ambiente onde nós vivemos.
como Kardec, lá em Livro dos Espíritos, cita para nós que cada prova nos traz oportunidades de avançarmos no caminho do progresso. Então, a família, ela é um campo privilegiado onde aprendemos as primeiras lições de amor universal, onde aprendemos lições de tolerância, onde aprendemos lições de perdão. Então, a paz, ela está em nossas mãos, meus irmãos. Mas para que ela realmente esteja em nossas mãos, né, melhor dizendo, primeiro nós devemos assumir o manto de mudar, não o outro, mudar nós mesmos. A iniciativa da reconciliação, segundo Kardec, cabe geralmente ao mais evoluído, aquele que trabalhou mais esse sentimento. Não que esse mais evoluído seja melhor que o outro, mas aquele que assimilou melhor, aquele que aprendeu melhor a lição. 2. Cultivar um amor ativo, demonstrar mudanças através de gestos concretos de caridade e efeito fraterno. Afeto, né? Afeto fraterno. E 3. Celebrar cada pequena vitória. Compreender que a transformação é gradual, ela é lenta. E cada passo é importante no caminho espiritual. Nós muitas vezes queremos coisas grandiosas, mas se nós conseguirmos caminhar um pouquinho, se nós conseguirmos olhar para aquela pessoa, o menos ódio possível, já é alguma coisa. Vamos também nos dar o mérito, né, de achar que vai ser fácil para nós, não vai. Mas se nós reconhecermos que cada passo que dermos é um avanço, isso vai nos estimular a caminhar cada vez mais, né, até nós conseguirmos realmente perdoar. O mundo espiritual, eu coloquei mundo espírita, o programa, né, gente? Eu fiz um programa da inteligência artificial. Então, o mundo espiritual, ele nos oferece consolo e direção clara sobre isso. Então, os conflitos familiares, eles são provas de aperfeiçoamento magnífico. Que nós possamos, né, inspirados pelos ensinamentos de Jesus e nos conhecimentos espíritas, trabalhar pela paz em nossos lares e em nossas almas, construindo pontes em vez de muros, como eu disse, pontes de amor que transcendem, que transpassam as barreiras do tempo e da matéria. Então, que esta reflexão possa inspirar em cada um de nós, a nós buscarmos, na nossa jornada evolutiva, a reconciliação com os nossos desafetos. Né? Começando pelo trabalho interior diário da nossa própria transformação moral. Que a paz familiar começa com a paz interior de cada um de nós, cultivada com os ensinamentos trazidos por Jesus em seu Evangelho, que nos orienta, que nos traz aí um roteiro de luz e que nos apresenta, às vezes, palavras que nós gostaríamos de ouvir, né? Aprendizados que nós gostaríamos de ter. Muitas vezes, ele faz com que nós ouvimos uma palestra, ou lemos um livro. Quando a mensagem tem que chegar para nós, de alguma forma ela chega, né? Então a gente vê que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, porque Jesus, nosso mestre, nosso modelo, guia, sempre está nos amparando. E os nossos benfeitores espirituais também estão sempre nos auxiliando, para que nós possamos cada vez mais caminharmos para a paz. Porque a nossa família é essa. O que é família? Família é um grupo de pessoas cheias de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direitos e deveres, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda nós não temos. Então nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir, onde necessitamos aprender. Certo?
trouxe aqui uma reflexão para nós finalizarmos, falta 5 minutinhos, e que dê tempo para 5, tá? Dê tempo da gente de ler. Chama A Casa das Portas Fechadas. Conhece? Não. Dona Helena sempre dizia que sua família era seu maior sofrimento. O filho não compreendia. A filha guardava mágoas antigas dela. O esposo era calado e distante dentro da casa. Cada um vivia atrás de uma porta fechada. Certo dia, profundamente triste, abatida, Helena participou de um estudo em uma casa espírita, onde o expositor comentava um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre a importância da família como reencontro de almas. Ele disse algo simples, mas algo muito profundo e que foi muito impactante para ela. Ele disse: se Deus colocou essas pessoas em seu lado, é porque confia na sua capacidade de amar. Forte, né? Se Deus colocou essas pessoas do seu lado, é porque confia na sua capacidade de amar. Então aquela frase ecoou em sua alma. E naquela noite, em oração, Helena chegou em casa e pediu aos bons espíritos que lhe mostrassem o que fazer. Então ela não recebeu vozes e nem visões, mas recebeu uma inspiração. Qual será essa inspiração? Mudar a própria atitude. No dia seguinte, Helena decidiu abrir a primeira porta. Preparou o café com carinho e chamou o marido para conversar. Sem acusações, sem cobranças, apenas escuta. Dias depois, procurou a filha. Em vez de cobrar, pediu perdão pelas próprias falhas, mas disse que a amava. Com o filho, trocou críticas por incentivo, mas também mostrou o lado bom do filho. Nada mudou rapidamente, nada mudou imediatamente. Mas algo começou a se transformar dentro de Helena. Meses depois, a casa ainda tinha desafios, mas já não era mais a casa das portas fechadas. Era a casa do esforço diário. Helena, então, compreendeu que talvez aqueles espíritos fossem antigos companheiros de jornada. Talvez credores, talvez devedores, talvez inimigos, mas, acima de tudo, oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução. Ela então entendeu que reconciliação espiritual não começa no outro, começa em nós mesmos. Então, isso aí é uma frase até para nós repetirmos juntos, né? Que a reconciliação espiritual não começa no outro. Começa em quem? Nós mesmos. Em nós mesmos. Talvez a nossa família, meus irmãos, não seja, né, a família perfeita como nós gostaríamos. Talvez ela seja exatamente o que nós precisamos para aprendermos, para evoluirmos. Como Kardec nos ensina, a reencarnação nos reúne para aprender a amar melhor. Se hoje há conflitos em seu lar, pergunte-se: qual porta posso abrir primeiro? Porque no grande projeto de Deus, a família não é castigo, meus irmãos. A família é caminho de evolução. É isso que eu tinha para hoje. Obrigado pela atenção de todos. Espero, com todas as falhas, poder ter correspondido, trazido uma reflexão para que possamos sair daqui um pouquinho melhores. Muita paz. Muito bem. Muito obrigada, Luiz José. Maravilhosa, Maravilhosa, né? Então, fica a dica para a gente.